E a Advocacia Geral da União protocolou nesta sexta-feira uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar os governadores a reduzir o valor fixo do ICMS sobre os combustíveis. Em março, os estados decidiram estabelecer como alíquota fixa o valor de 99 centavos por litro, para cumprir lei aprovada pelo Congresso Nacional que determinou o estabelecimento da chamada monofasia tributária do ICMS. Bolsonaro adiantou nesta quinta-feira, durante sua live semanal, que iria recorrer ao Poder Judiciário para tentar reduzir o preço dos combustíveis. Abra esse giro com você, Guilherme Fiuza. Quer achou dessa iniciativa, Fiuza, do governo federal por meio da Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União tem feito um bom trabalho nesse sentido e é claro que nesse aspecto nós estamos vendo, assim, de novo, um cenário muito claro, né? O governo federal com ações de desoneração, de cabo a rabo na economia, de desburocratização e de redução tributária. Recentemente, por exemplo, uma ação consequente, não é ação de aprendiz feiticeiro, ações consequentes de uma equipe respeitada, como a equipe do ministro Paulo Guedes, fazendo uma redução de impostos na Zona Franca de Manaus, que o Supremo, Alexandre de Moraes, foi lá e cassou. E nós vimos também ações, outras ações de redução de impostos de IPI, por exemplo, que o presidente, que o governo federal determinou, e nós vimos aí de novo partidos indo ao Supremo para tentar cassar esse negócio, e fora críticas na imprensa, né? Aí aparecem os fiscalistas, né? Aí aparecem os liberaloides, dizendo que não, porque o governo não pode abrir mão de arrecadação. Vejam vocês se estão preocupados com isso. É esse governo que repassou uma verba importantíssima e gigantesca para os entes da federação por conta da pandemia. E agora, em relação ao combustível, o governo tem credenciais, porque está, desde o seu início, retirando, desonerando o combustível, né? Congelou PIS/COFINS, o governo zerou o imposto sobre diesel, e os estados estão fazendo o que sempre fizeram nesses 3 anos e meio quase, que é tentar atrapalhar. Então, com toda essa verba que eu mencionei transferida para governos estaduais, que pagaram as suas contas, teve dinheiro desviado, né, que seria para a saúde, eles não abrem mão de uma redução de ICMS que foi aprovada por lei. E aí nós vemos mais uma vez o governo federal sozinho, né, porque os tais gabinetes, né, eu não sei se o presidente se refere a isso, mas eu me refiro aos gabinetes que tentam atrapalhar a agenda, como a Ana disse, a agenda brasileira. Isso aí não é um partidarismo, é uma agenda brasileira, de reforma do Estado, pragmatismo econômico, desoneração. E nós vemos, então, sempre, nós vimos o Supremo Tribunal Federal botando uma bomba de precatórios no colo do governo, que desta vez o Congresso colaborou e se aprovou uma PEC para parcelar isso, mas é isso o tempo todo, atentando governadores, eventualmente Ministério Público, Congresso, Supremo, atentando contra a agenda brasileira, liberal, que os liberaloides também fazem cara de nojo e fingem que não veem. Então, no combustível é grave, porque a gente está numa situação de inflação, pressão inflacionária por conta da pandemia, por conta de guerra. Nós estamos vendo o presidente botando a pressão em cima da Petrobras, agora de uma maneira mais ampla, estruturante, ou seja, para realmente acabar com a Petrossauro, né? Com todo o mérito reconhecido aos grandes técnicos que existem nessa empresa, mas de fato virou um gigante, virou um país, e que nas mãos de um populista ladrão, por exemplo, a gente já sabe o que acontece, mas aqui, em termos de gestão, em termos de margem de lucro, se tornou algo incompatível com a própria democracia. E aí nós vemos a questão do ICMS, que seria evidentemente um momento desses entes todos se unirem para a redução, porque é possível reduzir, tem legislação abarcando e permitindo isso, mas os governadores, mais uma vez,
estão aí, como citou o Constantino, o governador que escolhe a gôndola que você pode comprar, fingindo que isso é política sanitária. Eles estão aí para infernizar a vida do cidadão, para infernizar a vida do governo federal, fingindo que isso é uma resistência democrática com a cumplicidade vergonhosa de boa parte da imprensa. Você, Zé, temos 3 minutos e meio. Olha, o presidente Jair Bolsonaro aprendeu o caminho, né? Nesse enfrentamento com os governadores que aviltam os preços dos combustíveis, ele foi ao Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro André Mendonça. Há um pedido de liminar, inclusive. Então, André Mendonça pode colocar ordem nisso aí e determinar que os governadores cobrem o que determinou o CONFAZ. R$1 por litro e pronto. E não fique tentando aumentar a receita em cima do caos, porque o combustível já está caro demais. E olha, uma última informação antes de fecharmos. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, restabeleceu a cobrança pelos estados do ICMS sobre óleo diesel. Assim, não se admitirá mais 27 alíquotas diferentes de ICMS, o que representa uma uniformidade e redução do valor do combustível. Volta, portanto, a valer a Lei Complementar 192/2022, com uma tributação proporcional. É a tarifa única do ICMS que foi debatida no Supremo Tribunal Federal e está aí, portanto, a decisão do ministro André Mendonça, do STF. A gente vai repercutir ao longo da programação da Jovem Pan, na sequência a seguir aqui no Jornal Jovem Pan.